No próximo mês, teremos a prova da Universidade Federal de Uberlândia. Você já leu os livros? Tudo bem com vocês? Sou o professor Eden Brito do canal Literatura no Vestibular e hoje vamos fazer uma análise das 7 obras presentes no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Data prevista da prova, 17 de maio. Então, daqui basicamente 30, quase 40 dias. Aquilo que eu sempre digo aos meus alunos, uma análise de um professor, uma resenha que você encontrar na internet não substitui a sua leitura. Você necessita ler para ter um entendimento completo da obra. Aqui nós conseguimos, talvez, trazer luz a alguma ideia que passou batido para você na hora que vocês estavam fazendo a sua leitura, complementar um raciocínio seu. Mas uma análise de um professor jamais substitui uma leitura. Vou projetar aqui para nós fazermos, então, uma breve análise com comentários em relação às 7 obras. O slide aparecendo aqui agora para os senhores e senhoritas, iniciando por Bom Dia, Camaradas, lançada no ano de 2001, é uma obra de Onde Jacques que transporta o leitor para Angola do período pós-independência, ali a década de 80, principalmente, mostrando transições e conflitos. O enredo da história se desenvolve, se desenrola a partir de quem? Indeto, seus amigos de escola e os amigos nas ruas, que mostram a inocência infantil que vai de choque de encontro com a realidade de um país que está em construção, reconstrução, passando ali por uma série de tensões ideológicas. Ele vai, seu autor ali, utilizando, de certo modo, uma sinestesia, ele vai trabalhar a memória afetiva do leitor para construir uma ambientação, recriando cheiros, sons, sensações de Luanda daquela época. Luanda é a capital da Angola. Principais personagens: Indeto, que é o protagonista, narrador da história, é um menino angolano, curioso, observador atento. Ele presta muita atenção no mundo adulto, as transformações que estão acontecendo em Angola naquele período. Nós temos seus amigos, temos alguns professores, os amigos, colegas de escola com quem ele compartilha essas aventuras, essas situações. Nós temos um grupo de professores cubanos, né, que vão ser figuras centrais na escola, vão representar o quê? A influência socialista, os ideais revolucionários no sistema de ensino de Angola daquele período. De forma secundária, nós temos familiares dele, nós temos vizinhos e moradores, são pessoas ali que vão compor o cenário social daquele grupo de pessoas, né, que fazem parte ali do, que vivem ao redor, vamos assim dizer, dos personagens principais. Nós temos também conselheiros soviéticos, lembrando aquilo que dentro da história nós sabemos, Cuba tinha um regime político diretamente ligado à União Soviética, por isso esses conselheiros soviéticos também presentes em Angola nesse período. Próximo livro, A Sibila, lançada no ano de 1954 por Augustina Bessa Luiz. Ele tem como foco Joaquina Augusta, que na história se chama Quina, né, tem esse apelido de Quina, e é contado por sua própria sobrinha, que se chama Germa. Ela vai ter um caráter introspectivo, mostrando temas como o papel da mulher, destino, relações familiares, diferenças entre o ambiente rural e o ambiente urbano. Vai mostrar elementos regionais e universais, trazendo o quê? Uma reflexão profunda sobre a condição humana, mostrando personagens complexos e uma atmosfera rica em simbolismos. Ele não segue uma sequência linear dos fatos, mas vai mostrar mais ou menos um século ali entre meados do século XIX, até o momento em que a Germa vai refletir sobre todos aqueles acontecimentos já no ano de 1953. Ela vai utilizar recursos como elipse, digressões, a ideia do flashback. O que é o flashback? É você voltar no tempo para contar algo que já aconteceu. A elipse, onde você fala algo, mas você não coloca todas as palavras, você deixa subentendido. Digressão, onde nós temos, de certo modo, um diálogo com o leitor, criando um tempo que é mais fluido, acompanhando o pensamento dos personagens. Vai ter uma presença de um tempo psicológico, principalmente cenas que vão mostrar angústias e reflexões da personagem
e de outras pessoas que também são importantes para a história. Como eu disse para vocês, a história se desenvolve a partir das lembranças de Germa, que reconstrói a vida da tia em três momentos. A infância, que mostra o trabalho duro, os conflitos com a mãe, que chamava Maria Encarnação. A juventude, quando uma doença vai transformar em uma pessoa respeitada e influente. E a fase adulta, em que ela passa a administrar um local conhecido como Vessada, atingindo o ponto mais alto de seu poder simbólico como Sibila. E o que são as Sibilas? As sibilas são sacerdotisas da antiguidade que tinham o dom de quê? De prever o futuro. Então vai mostrar que a quina tinha o quê? Uma compreensão intuitiva e quase mística dos acontecimentos ao seu redor. Então a gente vê aqui, de certo modo, uma intertextualidade com os períodos mais antigos, mais clássicos ali da antiguidade. Olhem só o nome da autora, Augustina Bessa Luiz. E qual é o nome, voltando aqui para vocês verem, da personagem? Joaquina Augusta. Augusta, Augustina, ali temos uma certa semelhança, então a gente percebe que podemos até mesmo colocar ali, de certo modo, que a própria narradora da história, quando fala daquela tia, aquela tia talvez poderia ser uma alusão à própria escritora da obra. Próximo livro se chama O Caraíba. Daniel Munducuru lançou essa obra no ano de 2010. Ele é um escritor indígena, então ele representa as ideias contemporâneas dos indígenas e ele tenta valorizar e recuperar histórias que foram deixadas de lado pela visão eurocêntrica da história oficial, porque nós sabemos que Portugal chegou, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e o que que aconteceu? Nós temos a história dos portugueses. Nós não sabemos, não temos uma visão dos índios. Então ele traz, como aparece aqui na capa, uma história do pré-Brasil. Por que pré-Brasil? Porque ele traz ideias de antes da chegada dos portugueses, mostrando que já existiam pessoas aqui, já existiam grupos. E aí ele traz um diálogo entre a oralidade e a escrita, bem como a ficção e a memória, trazendo a profecia do Caraíba, que era um sábio viajante. E essa profecia vai trazer qual a ideia? A destruição dos povos com a chegada dos fantasmas do norte, que representam os colonizadores. E se nós observarmos o mapa, o Brasil seria a América do Sul. A Europa está acima da linha do Equador, está na parte norte do mundo. Então, são esses colonizadores que vão chegar e destruir. E o que que eles destruíram? Os índios, parte da cultura, destruíram também muita coisa aqui do Brasil, das nossas riquezas daquele período, como a história nos mostra. Então, o romance, ele não tem um tempo definido, mas claramente ele se passa antes da chegada dos portugueses, que foi no ano de 1500. Seu principal objetivo, mostrar que já existia uma história em nosso país. Nós já tínhamos um grupo, nós já tínhamos grupos que viviam aqui e esses grupos também mereciam ser mostrados, retratados pela história. O espaço principal é o espaço, o território dos povos indígenas Tupi, mostrando rios, florestas e aldeias que vão refletir um modo de vida de conexão com a natureza. Ele vai mostrar sociedades complexas, organizadas, tentando ali desmistificar aquela ideia do bom selvagem. Os índios tinham suas estruturas sociais, conflitos e também tinham suas crenças mitológicas. Não é apenas recuperar a memória dos antepassados. Mas é o quê? É escutar as vozes dos antigos, as reflexões, para o quê? Analisar a força da terra, mostrar que ela ainda resiste, que os povos originários não se encontram apenas nos livros, mas aonde? Na natureza, nas suas tradições. Por quê? Porque os povos originários, aqueles grupos, eles merecem um respeito, um tratamento diferente e devem ter a sua história preservada. No ano de 2000, Lígia Fagundes Telles lançou uma antologia com uma série de contos que recebeu o nome de Invenção e Memória, que são contos que mostram a habilidade dela em criar histórias que vão misturar realidade e imaginação,
Se você é meu aluno presencial, você já me ouviu dizer que a ficção engloba realidade, imaginação e sociedade. Realidade da história, imaginação do autor e a sociedade da própria história. Então, vai mostrar o quê? Uma tradição que busca explorar o inconsciente, as motivações humanas. Ela utiliza fluxo de consciência, assim como a Clarice Lispector também utilizava, para mostrar pensamentos e sentimentos mais íntimos de seus personagens, permitindo ao leitor entender melhor a complexidade das suas mentes. Nós vamos ter ali uma separação entre o que é real e imaginário de uma forma nem sempre clara, pois ela utiliza a invenção como recurso para explorar a memória e a subjetividade também. Recursos como, por exemplo, o próprio simbolismo são utilizados dentro da criação de Lígia Fagundes Telles. Por exemplo, nós temos ali um ganso com nome Platão, nós temos um galo chamado Aristóteles, fazendo uma clara referência aos gregos ali na ideia da intertextualidade. Nós temos uma ambiguidade presente em alguns textos, porque nós temos ali a possibilidade de interpretar de maneiras diferenciadas uma ideia, para que o leitor também participe da construção desse texto, do sentido, da lógica da história. É uma linguagem clara, em alguns momentos extremamente irônica, mostrando ali aquela habilidade que ela tem realmente, né? Uma habilidade da Lígia Fagundes Telles em abordar temas delicados e complexos. Próxima obra se chama O Verdugo, lançada no ano de 1969 por Hilda Hilst. É uma obra que mostra uma análise profunda da mente humana, tendo como personagem principal um verdugo, que no nome atual nós damos de carrasco, que é o indivíduo ali responsável por cumprir sentenças de morte. E aí nós temos, então, é, que é uma narrativa que não segue uma ordem linear, ela é construída com um fluxo de pensamentos, assim como o livro da Lígia Fagundes Telles, trazendo ali um fluxo de pensamentos, de consciência, onde ele vai refletir sobre o seu trabalho de tirar vidas, né, e as consequências desse trabalho. É uma morte institucionalizada, porque ele cumpre ordens, ele não é o responsável por aquelas mortes, ele apenas executa elas, mas ele tem conflitos internos. Ele entra em confronto com a sua própria humanidade diante da violência de seus atos, porque ele tem que executar as pessoas, mas ele tem ali um certo peso na consciência. Ele começa a pensar sobre o sentido da vida, da morte, a ideia de justiça, o papel de quem está realmente à frente da justiça. As vítimas não são apenas objetos, mas são o quê? Reflexos da fragilidade, da finitude do ser humano. Então, aquilo acaba tornando cada execução mais impactante para ele. Também destaca a relação contraditória entre quem executa e quem é executado. Ele executa, as vítimas são executadas, mostrando que em alguns momentos essa diferença é extremamente tênue, é pouco clara. Então, a Hilda Hilst constrói um personagem que não tem nome, mas representa uma função antiga e marcante, uma solidão evidente. Sua profissão vai afastá-lo de um convívio social. Ele vive em um mundo de angústias, reflexões pessoais. Na sequência, nós temos uma obra da Carolina Maria de Jesus, chamada Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco, publicado no ano de 1961. Nós temos ali o primeiro livro de dois volumes, autobiográficos escritos por ela, né? Neste livro, ela vai relatar as dificuldades que ela enfrentou com seus filhos depois que eles saíram da favela do Canindé e se mudaram para Osasco. E quando que isso acontece? Depois do sucesso da sua obra, Quarto de Despejo. É importante ler Quarto de Despejo para entender Casa de Alvenaria? Vai ajudar bastante. Na minha opinião, ajuda bastante, porque nós temos então ali os reflexos, situações que são consequências do que ela já trouxe em Quarto de Despejo. Então, ali, uma breve introdução de Quarto de Despejo para a gente entender o que acontece, e aí vamos analisar Casa de Alvenaria.
Lá, em Quarto de Despejo, ela registra na sua vida na favela do Canindé, na cidade de São Paulo, marcado pela fome vivida com seus 3 filhos. Na sequência, ela consegue, devido ao sucesso do livro, se mudar para Osasco, que é na região metropolitana da cidade de São Paulo. E aí ela lança volume 1 de Casa de Alvenaria, que é na cidade de Osasco, refletindo o quê? O peso da fama, a continuidade das desigualdades em sua vida. Ela saiu da pobreza extrema, mas ainda passava por uma série de desigualdades. Ela mostra com clareza e uma amargura também a transição de uma mulher negra e ex-favelada para um espaço burguês, revelando o quê? As contradições dessa mudança. Nesse primeiro volume, ela relata todo o sucesso que ela teve após o quarto de desfecho. Mesmo com a melhoria que ela teve em sua condição de vida, quando ela saiu lá daquela favela do Canindé para Osasco, ela não se sente feliz. Ela é reconhecida como escritora, ela já tem um certo respeito nesse sentido, mas ela ainda enfrenta o racismo, o preconceito, ela sofre discriminação nesse novo ambiente que ela passa a frequentar. E aí ela se incomoda com as pessoas que a procuram em busca de ajuda financeira e ela enfrenta conflitos, inclusive com um jornalista que foi responsável pela edição do seu primeiro livro, que foi Quarto de Desfecho, que tenta controlar suas decisões, a pressiona, inclusive, para mudanças da, da residência, mudança do seu modo de vestir. E o livro termina com ela e sua família se mudando de Osasco, eles saem de lá e vão para uma casa no bairro Santana, em São Paulo. O bairro Santana, para que vocês tenham uma noção, é um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo. Inclusive, o já falecido piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, tinha nesse bairro uma sede empresarial e, além disso, ele morou boa parte da sua infância e adolescência, antes dele se mudar para a Europa, neste bairro, porque é uma região extremamente tradicional, com famílias ricas na cidade de São Paulo. A última obra a ser analisada se chama Coral e Outros Poemas, lançada no ano de 1950 por Sofia de Mello Breiner Andressen. Traz uma coletânea poética que nos transporta para um universo lírico. Por que universo lírico? Poemas, poesias, nós não temos narrador, nós temos o que a gente chama de eu lírico. O trabalho desta autora portuguesa reflete suas preocupações com a natureza, identidade, liberdade, a própria condição humana. Uma característica da obra dela, ela une elementos da mitologia com questões da atualidade. Então, ela faz, de certo modo, uma intertextualidade. Nós temos ali deuses gregos e heróis antigos aparecendo ali junto com temas modernos, criando significados que ultrapassam tempo e espaço. Dando o quê? A poesia um caráter atemporal, ou seja, ela não fica presa a um determinado tempo, mas continua fazendo com que, sentido para leitores de diferentes épocas. São versos marcados por uma ligação com o mar, dando à obra um caráter mais profundo e reflexivo. Muitas vezes, essa autora recebeu o apelido ali, a alcunha de poetisa do mar, porque ela utilizava o oceano como uma metáfora para abordar temas universais, como a busca pela identidade, a relação entre o ser humano e a natureza, e a constante procura por conhecimento e compreensão. Ela convida os leitores a mergulhar na profundidade dos oceanos, explorando mistérios da história e refletindo sobre a própria essência da vida. Lembrando aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo, uma análise de um professor não substitui a sua leitura, porque a sua percepção enquanto leitor pode trazer situações que nós não presenciamos, porque eu sou um leitor, você é outro, algum outro professor também é leitor, algum colega seu também é leitor, e a pessoa às vezes tem uma visão, você tem outra. Absolutamente normal. Essa análise vai o quê? Ajudá-lo. Ela não te libera de ler as obras, as 7 obras. Se inscrevam no canal, deixem um like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.